Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Tony Reis, que é o presidente da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O tema da nossa conversa vai ser o combate à homofobia. Como todos sabem, a luta contra a discriminação dos homossexuais vem ganhando força e visibilidade na sociedade brasileira. Eu vou começar perguntando ao Tony como é que está essa luta no mundo e no Brasil contra o preconceito contra os homossexuais. Bem, primeiro, no mundo, nós temos a situação mais sombria, que é, nós temos hoje 7 países que têm pena de morte para uma pessoa homossexual. Isso é um problema sério, como a questão do Irã, do Iraque, e temos 75 países no mundo que ainda é crime ser homossexual. Então tem a pena de morte e ainda é criminalizado ser homossexual. Mas nós temos países e temos hoje 33 países no mundo que é reconhecido os direitos humanos, inclusive a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, sendo 10 países reconhece a questão do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, da mesma forma dos heterossexuais. Então tem um lado ruim, que é essa questão da pena de morte e criminalização dos homossexuais, mas também tem um lado bom, principalmente na Europa e aqui nas Américas, nenhum país, todos os países reconhecem a questão dos direitos humanos. Aqui na Argentina, nós reconhece já a questão do casamento, Uruguai e a Colômbia a questão da união estável, e que é uma luta grande, né, eu acho. E temos assim, e a organização nossa, também nós temos uma associação internacional LGBT que trabalha para acabar com a questão da homofobia e principalmente essa questão da pena de morte e não tornar a homossexualidade um crime. Como é que você situaria, então, o Brasil nesse ranking mundial? O Brasil está no meio. Hoje no Brasil nós temos o Executivo, hoje no Brasil nós temos um Plano Nacional de Cidadania LGBT com 166 ações envolvendo 18 ministérios. Nós temos um Conselho Nacional envolvendo 30 membros, sendo 15 do governo e 15 da sociedade civil, e temos uma coordenadoria. Então, o Executivo está indo muito bem. O Judiciário, nós temos várias ações, todas as ações que a gente tem entrado no Judiciário, em todas as instâncias, tem dado ganho de causa à nossa comunidade, tanto essa questão da união estável, a questão da adoção, a questão das discriminações. Então, não somos uma Amsterdã, não somos uma Holanda, uma Suécia, mas também não somos o Irã, o Iraque. Então, a gente está aí no meio do caminho. O que está faltando no Brasil é a questão do legislativo. Isso, realmente, o legislativo está atrasado nesse sentido. Nós não temos nenhuma lei que apoie, que criminalize a homofobia e nem o reconhecimento da nossa união. E quantos somam a comunidade gay no Brasil? Nós não temos uma pesquisa mais apurada, então nós temos a estimativa que hoje é 10% da população. Se nós somos 190 milhões de brasileiros, seja 19 milhões seriam possíveis homossexuais. Nós tivemos agora a última pesquisa. Aí incluída toda a diversidade. Exatamente, toda a questão de gays, lésbicas, travestis e transexuais. Não temos dados oficiais do número, é uma das questões que nós ficamos muito felizes com os resultados do censo do IBGE. Recentemente divulgados. Exatamente. São quantos casais homoafetivos que se declararam que a gente achou o número, 60 mil. E a gente achou que foi um número alto, tendo em vista que o preconceito e a discriminação é muito grande, que as pessoas acabam ficando no armário, não se assumindo, e a gente achou que seria bem menos esse número, mas é um número... Do que a realidade. Da realidade. Mas já foi um número expressivo, de qualquer maneira, de pessoas se revelando. Com certeza, e que são casados, que estão lá, já têm uma relação estável, que moram juntos, moram no mesmo teto. Então, a pergunta era essa, e a gente achou um número razoável, um número interessante. Esperamos que nas próximas pesquisas esse número aumente, até porque com todas as paradas que está tendo no Brasil todo, toda a nossa organização, as pessoas estão tendo mais coragem de se assumir, porque o grande problema ainda é a homofobia, porque ninguém quer ser motivo de piada, discriminação, preconceito na família, no trabalho e na sociedade como um todo. Fora esses países que consideram ainda
crime o homossexualismo, quer dizer, o fato de, desde 1990, a Organização Mundial da Saúde ter desconsiderado como doença o homossexualismo, o avanço vem sido progressivo, você considera que as coisas estão melhorando para a comunidade gay no mundo e no Brasil como um todo? Armando, isso eu sempre me pede, como que está essa situação? Na Idade Média nós éramos queimados na fogueira. Então a Santa Inquisição colocava os homossexuais como um pecado mortal, era queimado na fogueira. Depois fomos tratados como criminosos, depois como doentes. Então, inclusive, até dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade era considerada uma doença. E isso é um absurdo. Então, hoje tem ainda pessoas que pensam como na Idade Média, que nós somos pecadores, que merecemos o castigo, ou acham que nós somos sem vergonha, criminosos, ou acham que nós somos doentes. E o que nós queremos é a questão da cidadania. E eu vejo que no Brasil a gente vem melhorando. Nós, desde 95, a gente tem se organizado em grupos, em todas as ONGs. Hoje, a ABGLT, nós temos em torno de, são 237 organizações em todo o Brasil, em todas as capitais. Nós temos atuado nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa, inclusive aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional, e tem melhorado. A gente tem percebido que a própria opinião pública tem sido muito favorável à nossa comunidade. Em 95 nós tínhamos 7% de apoio, hoje nós chegamos a 42% de apoio. Isso é importante, eu acho que está mudando, as pessoas estão conseguindo ver a questão da homossexualidade como apenas uma variante da diversidade humana. Tony, de vez em quando a gente vê episódios terríveis, como, por exemplo, violências na rua, quer dizer, pessoas atacando. Temos até a nossa produção preparou um VTzinho, vamos soltar o primeiro. Quer dizer, homossexuais que estão na rua tranquilos e de repente são agredidos com uma violência, uma fúria totalmente descabida, não é? Esse tipo de comportamento tem sido mais comum, menos comum? Como é que você vê isso? Infelizmente, isso não... Aqui que teve a oportunidade de ser filmado, mas isso para a gente é muito comum. Infelizmente, hoje nós temos os nossos centros de referência, que é o atendimento de advogado, psicólogos e assistentes sociais, é muito comum. A violência, muitas vezes, inclusive na própria família, que expulsam a pessoa de casa quando descobre que a pessoa é homossexual, a violência na rua, a violência na questão da discriminação no emprego, nós temos a questão da discriminação. Então, esse é um caso que foi patente, porque foi gravado mas é uma questão que nós sentimos na pele ainda esse preconceito, essa discriminação e principalmente esse tipo de violência que realmente nenhum ser humano merece.